Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel Oliveira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tem Coragem Não. Hoje eu preparei uma lista que não é só pesada, ela é desconfortável, porque a gente não tá falando só de demônios, exorcismo ou possessão. A gente tá falando de histórias que se vendem como reais, ou pelo menos próximas disso. E isso muda completamente a forma que você assiste o filme, porque quando a cena pesa, quando a pessoa grita, quando o corpo se contorce, fica aquela dúvida, será que isso aconteceu de verdade? Então já deixa o like, se inscreve no canal e se prepara porque essa lista aqui não é das mais fáceis de encarar. E a gente começa a nossa lista com A Possessão de Hannah Grace, filme de 2018, disponível na Amazon Prime para aluguel. E aqui a história começa de uma forma bem brutal. Um exorcismo completamente fora de controle. Hannah Grace, uma jovem aparentemente possuída, é submetida a um ritual violento, desesperado, feito pelo próprio pai por um padre. Só que nada funciona e no auge do desespero, o pai toma uma decisão absurda, que é matar a própria filha, acreditando que aquilo vai libertar a alma dela. Corta 3 meses depois, a gente conhece Megan Reed, vivida como uma mulher quebrada, destruída emocionalmente, tentando se reconstruir depois de um passado traumático como policial. Ela aceita um trabalho aparentemente simples, tudo da madrugada, um necrotério, completamente isolado embaixo de um hospital, e é aí que começa o filme de verdade, porque o corpo de Hannah chega, e não é só um corpo comum, ele está deformado, retorcido, marcado, como se algo ainda estivesse ali dentro. E Megan começa a perceber alguns detalhes pequenos, movimentos impossíveis, barulhos que não deveria ter nada, luzes que não param de falhar, até que fica claro, aquilo não terminou no exorcismo. A entidade ainda está ali e pior, está presa no corpo. E o filme constrói um terror que é extremamente claustrofóbico, quase não tem trilha, quase não tem alívio, é silêncio, corredor vazio e a sensação constante de que tem algo atrás de você. É aquele tipo de filme que te deixa desconfortável o tempo todo sem precisar gritar. E se nesse primeiro filme o mal ficou preso em um corpo, o próximo mostra o que acontece quando o exorcismo sai de controle e vira caso de polícia. Eu tô falando de A Crucificação, filme de 2017, também disponível na Prime Video. Aqui a gente vai acompanhar Nicole Rawlins, que é uma jornalista investigativa, cética, racional, daquelas que precisa de prova para acreditar. Ela viaja até a Romênia para investigar um caso que já começa estranho, a morte de uma freira dentro de um convento isolado, mas não foi uma morte qualquer. A freira ela foi encontrada amarrada com sinais de tortura e crucificada durante o ritual religioso, e quem fez isso? Um padre com a ajuda de outras freiras. A princípio parece fanatismo, abuso, um crime, mas conforme a Nicole ela começa a investigar, as coisas vão mudar completamente. Ela passa a ter visões, pesadelos, sensações de presença e começa a perceber que talvez o padre ele não estivesse totalmente errado. E o mais perturbador aqui é que o filme ele se baseia diretamente no caso real de Tanaku, de 2005, onde uma freira ela morreu durante o exorcismo e os responsáveis foram condenados. Isso tira do campo de terror fictício e coloca ele no lugar muito mais pesado, porque não é sobre acreditar ou não, é sobre até onde alguém pode ir em nome da fé. E se esse filme mistura investigação com sobrenatural, o nosso próximo filme da lista vai jogar você dentro de um ritual, sem filtro, sem proteção. Eu tô falando do filme 3 Exorcismos, filme de 2022, também disponível lá na Prime Video. Aqui a gente vai acompanhar a Laura, que é uma adolescente comum, vida normal, amigos, família, até que uma brincadeira vai mudar tudo. Depois de participar de um jogo aparentemente inofensivo, ela começa a apresentar comportamentos estranhos.
Primeiro alguns sutis, depois bastante agressivos. Ela se isola, fala coisas sem sentido, reage com violência, até chegar em um ponto onde ela simplesmente não parece mais a mesma pessoa. A família vai entrar em desespero e ela decide chamar um exorcista. E o que vem a seguir são 13 sessões de exorcismo, e o filme faz questão de mostrar cada um deles, o desgaste, a dor, a transformação física e principalmente a sensação de que cada ritual a entidade está ficando mais forte. E o diferencial aqui é o realismo. A câmera é crua, direta, quase documental. Não vai ter glamour, não tem exagero hollywoodiano e é sofrimento puro. E isso deixa tudo muito mais pesado. Porque parece que você não está assistindo um filme, mas sim um registro, um documentário. Não podemos fazer mais do que 13. Qual é o seu nome? Onde ela está? E se esse outro filme parece um registro, próximo transforma tudo em um julgamento, literalmente. Eu tô falando de O Exorcismo de Emily Rose, filme de 2005, um dos mais conhecidos da lista, disponível na HBO Max. Esse aqui é diferente de todos os outros, porque ele começa depois da tragédia. Emily Rose está morta e o padre responsável pelo exorcismo está sendo julgado pelo homicídio dela. A história então vai se dividir em duas camadas. De um lado, o tribunal, a razão, a ciência, aquela tentativa de explicar tudo como uma doença, e do outro lado, os relatos do que a Emily viveu. E é aí que vai entrar o terror. Convulsões violentas, corpo sendo deformado, vozes sobrepostas e momentos simplesmente perturbadores. E o mais assustador, isso tudo é inspirado em um caso real da Annalise Mitchell, que é uma jovem alemã que passou por dezenas de exorcismos antes dela falecer. O filme ele nunca te dá uma resposta fácil, ele te deixa naquele meio conflito entre acreditar ou negar, e isso é o que torna ele tão marcante. Agora, se você acha que isso é um pouco raro, o próximo filme da lista vai mostrar que existe até preparação para isso. Eu tô falando do filme O Ritual, de 2011, disponível na HBO Max. E aqui a gente vai acompanhar o Michael, ou Michael, que é um seminarista que não acredita muito no que está estudando. Ele entrou para a igreja mais por falta de direção do que simplesmente por fé. Só que ele é enviado ao Vaticano para fazer um curso de exorcismo. E isso por si já é bem bizarro, porque mostra que não é algo improvisado, existe estudo, treinamento, preparação. E ele já conhece um padre que é bem experiente, que começa a levar ele para alguns casos reais, e aos poucos, tudo aquilo que ele duvidava começa a fazer sentido, ou pelo menos deixa de ter explicação. O filme é baseado em fatos reais, em relatos reais, e mostra o exorcismo como uma prática estruturada, quase como uma profissão dentro da igreja. E isso dá um peso um pouco diferente para a história, porque vai tirar o exagero e aproxima um pouco mais da realidade. Schließen Sie bitte die Tür. Wir wollen ja nicht gestört werden, oder? Agora imagina tudo isso, só que fora da igreja, no meio da cidade. No filme Livrai-nos do Mal, de 2014, também disponível na Netflix e na HBO, a gente aqui vai acompanhar Ralph Search, que é um policial de Nova York que é acostumado com violência, mas não com aquilo que estava por vir. Ele começa a investigar alguns casos bem estranhos. Crimes sem explicação, comportamentos absurdos, cenas perturbadoras, e tudo aqui começa a se conectar. Não é algo comum, é possessão. Então ele se une a um padre que entende exatamente o que é que está acontecendo. E juntos eles vão entrar em um território que mistura crime real com forças sobrenaturais. E o diferencial aqui é o ambiente. Não é igreja, não é convento, é a cidade e aquele caos urbano. E isso dá a sensação de que o mal ele não está escondido, ele está por aí. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Espíritos impúrios, cinefones!
Pra quê? E para fechar nossa lista, um dos casos mais famosos, também um dos mais perturbadores da lista. Eu tô falando do filme Verônica, filme de 2017, disponível na Netflix. Madrid, 1991, Verônica é uma adolescente comum que vive uma vida difícil, cuidando dos irmãos menores, praticamente sozinha, e durante um eclipse, ela decide brincar com uma tábua Ouija junto com as amigas dela. E ali tudo começa a dar errado. Depois disso, da brincadeira, a realidade dela vai mudar. Ataques, visões, sombras, presença dentro da casa dela. E o pior, ela não pode simplesmente fugir porque tem 3 crianças que estão dependendo dela. O filme constrói um terror que é extremamente opressor, tudo é escuro, apertado, silencioso e a sensação de desespero só vai crescendo. Inspirado em um famoso caso de Vallecas, esse aqui é um dos mais realistas da lista e talvez um dos mais difíceis de esquecer, pelo menos na minha humilde opinião. Bem, galera, essa aqui foi nossa lista de 7 filmes de terror de possessão que foi inspirado ou parecido mais próximo da realidade. Mas e aí, me diz aí, qual desses filmes você já assistiu e qual você não teria coragem de assistir sozinho? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. E se você curte esse tipo de terror mais pesado, mais próximo da realidade, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no canal a gente sempre vai ter essas listas de filmes de terror mais próximos da realidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.